Estamos aqui mais uma vez para falar sobre filosofia. O nosso tema hoje é pós-verdade. Bom, eu quero começar falando sobre uma foto que eu postei no Facebook. Essa foto é uma foto de um restaurante em Paris. É uma mesa, né? Aliás, algumas mesas. E a vista desse restaurante é a Torre Eiffel. Eu postei essa foto nos meus dois perfis no Facebook, no meu perfil pessoal e no meu perfil como professor. E o resultado que eu encontrei, que eu obtive, aliás, foi exatamente aquele que eu esperava. Eu fiz essa postagem proposital. Ela era para mim uma experiência, experiência para aquilo que eu tenho para falar para vocês hoje. Na filosofia, nós não fazemos experiência. Não existe uma experiência, um laboratório onde fazemos filosofia. Mas, ultimamente, a gente tem tido recursos que nos permitem refletir sobre a realidade. E a rede social é um recurso que eu tenho, além da sala de aula, para que eu pense sobre a realidade. E essa postagem, ela foi bastante interessante, porque eu tive pessoas que reagiram muito bem e pessoas que reagiram muito mal. Muito bem como? Pessoas que gostaram, pessoas que realmente acharam que eu estava em Paris e se alegraram com o fato de eu estar em Paris, pessoas que festejaram, vamos dizer assim, essa minha suposta viagem. Enquanto que houveram pessoas que não gostaram da postagem. Possivelmente se irritaram com a postagem, a ponto de não ir lá e não expressar nenhum sentimento, vamos dizer assim, né? Não vou dizer expressar sentimento, porque aí a gente acaba reduzindo uma curtida a um sentimento, não é isso. Mas eu quero dizer no sentido de que não curtiram. E essa não curtida, ela reflete algo para mim. Eu entendo algo sobre esse não curtir, ao passo que eu também entendo algo quando as pessoas curtem alguma coisa, né, na rede social. O que também pode não significar nada. Mas pensando sobre o tema e aquilo que eu queria investigar, eu tiro essa conclusão, que não gostaram, por isso não curtiram. Mas por que você está dizendo isso, Rogério? Isso pode ser uma mania de perseguição. Não é. Depois que eu postei essa foto de Paris, no meu perfil pessoal, eu postei uma foto minha com a minha esposa e uma foto do meu irmão apresentando seu trabalho de conclusão de curso e homenageando ele pela aprovação. Tive várias curtidas nas duas fotos. Então, as pessoas não se agradaram da outra, né, da foto de Paris, porque, não sei, inveja, talvez, me acharam snob. Isso pode ter sido a maior causa. Nossa, o Rogério é snob, ele está compartilhando uma foto dele lá em Paris. Poderia não ter compartilhado. O que é a verdade, então? A verdade é um tema da filosofia que vai ser discutido desde os pré-socráticos. Os pré-socráticos vão buscar essa verdade racional, diferente da verdade mitológica. Então eles vão querer saber qual é a verdade a partir da razão. E aí isso vai perpetrar toda a história da filosofia e toda a filosofia. Sócrates vai buscar essa verdade, Platão vai buscar essa verdade, Aristóteles e assim por diante. Até que a gente chega na modernidade, onde essa questão da verdade vai ser discutida e essa modernidade vai levar, obviamente, a uma verdade também racional com o iluminismo, e a questão da verdade vai ser bastante discutida e que já era relativizada pelos sofistas, né? Não existe uma verdade, é relativo, é convencional, e aí na modernidade isso vai voltar com força. A gente vai ter uma pós-modernidade, que é o que a gente vive hoje, uma pós-modernidade, e aí a gente vai entrar no problema da pós-verdade. O que é então modernidade, pós-modernidade, verdade, pós-verdade? O que significa dizer isso aí? A gente viveu um momento da história da filosofia que a gente chama de modernidade. Pós-modernidade é justamente que aquele momento da modernidade já passou, então estamos posterior a ele. Ele já não nos influencia mais, ou ele já não nos pertence mais, né? Falando, até usando uma expressão aí de uma humorista, de um programa de humor aqui do Brasil que a gente conhece, isso não te pertence mais, né? Então a pós-modernidade é justamente isso.
a modernidade, ou aquele ideal moderno de que a razão resolveria todos os problemas, não nos pertence mais. A razão agora está fragmentada, a gente tem um problema agora, na pós-modernidade. A razão não conseguiu resolver os problemas que a modernidade disse que ele resolveria. Ok, então o que será a pós-verdade? Será justamente que a verdade já ficou de lado. Verdade, tá? Vamos definir aqui então essa questão da verdade. Verdade é aquilo que é de fato, tá bom? Essa é a minha definição daquilo que é verdade. É minha definição, obviamente, embasada naquilo que a filosofia vai buscar, né? É o fato. Verdade é o fato. É aquilo que realmente você tem diante de você. Vou dar um exemplo. Quando você olha uma maçã, o que você vê? Você vê a maçã. O fato é a maçã, certo? Se essa maçã estiver mordida, o fato é que essa maçã está mordida. Daí, a partir dali, você vai tirar conclusões de quem mordeu, como que mordeu, por que mordeu essa maçã. Esse é um exemplo. A pós-verdade é justamente essas conclusões que não estão preocupadas com o fato. O fato não importa mais. O que importa agora é a aparência do fato, é a verossemelhança. Vou dar outro exemplo para você disso daí. Nessa última semana, publicaram no jornal uma foto do juiz Sérgio Moro ao lado do senador Aécio Neves. Essa foto repercutiu no país inteiro. Quem é da posição assumiu um discurso, quem é da oposição assumiu outro discurso, quem é situação, quem é direita, quem é esquerda. Então, cada um assumiu um discurso sobre essa foto. O que essa foto significa? Nada. Essa foto não significa nada. Qual é o fato? O fato é que o juiz está sentado ao lado do senador Aécio Neves em um evento que os dois foram convidados. Esse é o fato. Agora, o que é a aparência do fato? O que é a verossimilhança? A pós-verdade ou a verossimilhança aí nessa foto é justamente a afirmação de que o juiz é tucano ou que o juiz é a favor do Aécio Neves, que ele está defendendo o Aécio Neves, os interesses do PSDB, por isso que o Aécio Neves ainda não foi preso ou condenado, mesmo tendo aparecido o nome dele na Lava Jato. Essa afirmação não é uma afirmação verdadeira, você não pode afirmar isso a partir dessa foto. Um outro exemplo para isso imagine que você vê um religioso na rua, certo? Um homem religioso, pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um líder budista, pode ser a religião que você quiser. Um líder religioso, está na rua. E aí uma mulher que é acertadamente e sabidamente uma prostituta, ok? Então você vê esse religioso conversando com essa prostituta. O que você vai afirmar? Algumas conclusões você pode tirar. Duas possíveis que esse religioso está conversando com ela para que ela saia da prostituição, deixe a prostituição. Outra coisa é que esse religioso está contratando os serviços dela. As duas situações, tanto uma quanto a outra, não são a verdade, porque afinal você não está lá para saber qual é a verdade. Você simplesmente viu aquele fato. Qual é o fato? Ele está conversando com a prostituta. O religioso está conversando com a prostituta. Isso é o fato. Agora, as conclusões daí, elas podem assumir uma verdade dependendo daquilo que você disser e assumir para si mesmo. Sem que antes você vá lá e pergunte para aquele religioso: olha, o que você estava fazendo ali? Aí ele vai te dizer. Ok? Eu estava lá abençoando ela. Eu estava lá dizendo para ela sair dessa vida. Eu estava lá contratando os serviços dela. Não sei. E aí quem vai saber isso são eles. A questão da pós-verdade ela está justamente nisso. Tirarmos conclusões sem que nós nos atentemos ao fato. O chefe da propaganda nazista, o Joseph Goebbels, ele vai afirmar que uma mentira repetida 1000 vezes, ela se torna verdade. E que, inclusive, esse vai ser o principal tema aí da propaganda nazista para justamente convencer a Alemanha de que aquilo que eles estavam fazendo era bom. Tanto que se você vivesse naquela época e você estivesse lá na Alemanha, você seria convencido de que aquilo que o Hitler estava fazendo era ótimo para a Alemanha. E os alemães realmente acreditaram nisso e seguiram Hitler. Seguiram porque quiseram. Tá? Eles não foram coagidos, obrigados com uma arma na cabeça. Eles fizeram o que eles quiseram.
Mas justamente por causa disso, uma mentira repetida muitas vezes, ela se torna verdade. O Maquiavel, ele escreve O Príncipe, e aí os seus intérpretes vão dizer que antes de ser, parecer ser. Que o príncipe, antes de ser, deve parecer ser bom, por exemplo. Então, um príncipe, antes de ser bom, ele deve parecer ser bom. Quero dizer para você que Maquiavel não escreveu isso. Essa frase não está no texto do Príncipe. Mas os intérpretes do Maquiavel, que até acertadamente tiraram essa conclusão, interpretaram isso, mas essa frase não é do Maquiavel, então por favor não atribua essa frase a Maquiavel, mas sim às interpretações do texto de Maquiavel. Essa frase ela também nos parece aí um princípio da pós-verdade, né? Antes de ser, parecer ser. Antes que pareça verdade, aliás, antes de ser verdade, pareça verdade. Afirme, ou como vai dizer o Gebler, afirme uma mentira muitas vezes para que ela se torne verdade. E esse é o tema hoje. Esse é o eixo, o arcabouço no qual nós estamos sobre eles, né? Sobre ele. A questão da pós-verdade, ela tem assumido muita força força hoje. A imprensa, ela tem vivido em cima da questão da pós-verdade. As revistas de fofoca, os programas de fofoca, eles se fundamentam nessa questão da pós-verdade. A política tem se fundamentado nessa questão da pós-verdade. Isso eu estou falando só de Brasil, não estou nem pensando no mundo, mas isso também tem uma questão do mundo, né? Basta a gente olhar para as eleições dos Estados Unidos agora, que a gente vai ver isso daí. Seja a favor do Donald Trump, por exemplo, ou contra o Donald Trump, essa questão da pós-verdade, ela teve muito forte, ela apareceu muito ali nas eleições, tanto pelo lado da imprensa, quanto pelos próprios políticos nos seus discursos. Nas eleições agora para municipais aqui no Brasil, essa questão também esteve muito presente ali, principalmente nos debates. As afirmações que são feitas sobre um ou outro político, a afirmação que eu faço sobre o meu governo, né, o político que está concorrendo à reeleição, essa afirmação que eu faço sobre o meu governo. Então, tudo isso daí está atrelado, está preso nessa coisa da pós-verdade. As redes sociais, o seu Facebook, o seu WhatsApp, o seu Instagram ou qualquer outra rede social que você use, hoje elas são uma ferramenta muito forte para pós-verdade, para a utilização da pós-verdade. Basta você jogar algo na rede que ela se torna verdade. Foi justamente o que eu fiz com a foto. Eu joguei a foto na rede com uma legenda bastante genérica. A legenda, né, era almoçar com essa vista é tudo de bom. Uma legenda bastante genérica, não afirmava, não pontuava que eu estava na França e ainda assim causou toda a repercussão que causou no meu Facebook, na minha vida, vamos dizer assim, no dia seguinte quando eu cheguei para a escola. As pessoas me perguntavam sobre a minha viagem para Paris. A rede social, o meu Facebook, ele foi o lugar que eu usei para fazer o experimento sobre essa questão da pós-verdade e que é de onde eu tiro algumas conclusões, né, sobre esse tema. Eu justamente quis testar essas ideias que eu ouvi, que eu li, para que eu pudesse ter a noção e a dimensão disso comigo, para que eu, vamos dizer assim, tivesse a experiência para falar isso aqui para você. Então imagina você, algo que você coloca aí no seu Facebook, né? Tem gente que não vive uma verdade, né? A sua rede social é uma mentira, é a aparência da verdade. Você acha que a pessoa está super feliz ou está super bem, na verdade ela não está. Você imagina que a pessoa está viajando o mundo e de repente ela está postando fotos que ela tirou da internet e que ela pegou textos de guias de viagem e colocou lá para falar sobre aquele lugar. Então imagine você se eu fizesse isso. Eu poderia fazer agora das minhas férias, me sentar aqui, postar fotos de lugares e colocar lá textos dizendo que aquele lugar é bom, que aquele lugar é ruim, que a comida é boa, que a comida é ruim, justamente e simplesmente lendo um guia de viagem e postando. Como eu não encontro com todo mundo que trabalha comigo sempre, ou meus alunos sempre, eles creriam que eu estava viajando para todo e qualquer lugar que eu colocasse ali. Você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você vê na rede social. Você precisa avaliar isso. Você precisa avaliar as informações que você recebe. Você precisa pensar sobre as ideias que chegam até você. Você precisa colocar isso em juízo
você precisa julgar sobre essas coisas. E a palavra é essa mesmo, você precisa julgar sobre essas coisas. Você precisa pensar sobre essas coisas. Você não pode simplesmente assumir uma verdade porque alguém te disse que aquilo é uma verdade sem que você pense sobre ela. Que esse é o melhor governo, que esse é o melhor sistema ideológico, sem que você leia, sem que você repense, sem que você pense. Então, sempre que um aluno vem falar para mim, professor, eu sou de direita ou eu sou de esquerda, eu faço algumas perguntas, alguns questionamentos, para ver se ele sabe o que ele está falando, ou se ele só está assumindo um discurso que ele ouviu, que é o comum. Então, hoje a gente vive numa situação, a gente parece uma manada, né? A gente parece um grupo de animais que segue a manada. Simplesmente vai. A gente não pensa, a gente não reflete. Ou às vezes a gente tem a aparência de um inseto, né? Tem lá alguém que nos lidera, que pensa por nós e que essa pessoa diz e aí a galera vai atrás daquela pessoa ali. Então nós precisamos romper com esse espírito de manada ou com esse espírito de inseto. Inclusive o manadismo e insetismo, se não me engano, a teoria é essa mesmo, manadismo e insetismo, que é justamente essa tendência de agir como manada ou agir como inseto. Ela precisa ser rompida, ela precisa ser vencida. Nós precisamos vencer e romper isso, ok? Eu quero te convidar a isso. E eu quero que você saia, né, ou que você perceba, pelo menos consiga perceber esse discurso, ok? Espero que tenha ficado claro qual foi a intenção da postagem, qual é a noção básica aí dessa questão da pós-verdade. Ela é muito mais profunda do que isso que eu falei aqui, ela vai muito além do que isso tudo que eu falei aqui, certo? Eu quero agradecer a sua presença, eu quero agradecer você que assistiu até aqui, quero agradecer pela sua paciência, né, de ter escutado tudo isso. Eu quero também te convidar para o dia 16 de janeiro, nós faremos um curso aqui no YouTube, aqui no meu canal, um curso básico de História da Filosofia geral. Então vou passar aí por toda a história da filosofia, antiga, medieval, moderna e contemporânea, os principais pensadores, principais ideias, principais datas, né? Quando começa, quando termina, na história da filosofia aí, toda a subdivisão que é habitual dentro da história da filosofia. A gente vai se colocar aí dentro da história do pensamento para que a gente consiga entender e perceber também que algumas ideias não são tão novas. Sim, são ideias requentadas do passado com uma roupinha um pouco diferente que aparecem hoje. E aí, obviamente, depois a gente vai aprofundando, a gente vai fazendo outros mini cursos. Então se inscreve aqui no canal, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, comenta, manda para mim um e-mail, vou colocar o meu e-mail na descrição, entra na minha página no Facebook, curte lá a minha página, pode me adicionar também, Professor Rogério Pena, é a página, Rogério Pena com 2 N's, tá? O Pena é com 2 N's, curte, compartilha, porque a gente precisa sair desse tipo de pensamento, a gente precisa identificar isso daí. Você pode assumir a posição política que você quiser, só que você precisa pensar sobre essa posição política, você precisa ler sobre essa posição política, você precisa entender, você precisa aprender. Você não pode ficar no discurso de alguém, nem no meu discurso. Você precisa ouvir o que eu digo aqui, pensar sobre o que eu digo aqui, e aí tirar suas próprias conclusões com um conhecimento que você adquire, com as leituras que você faça, com todo o conhecimento que você pode, que está à sua mão. Basta que você estique a sua mão para você adquirir esse conhecimento, certo? Você não pode ficar refém de alguém. Você não pode ficar preso a alguém que limite o seu pensamento, tá? E quando eu digo isso, eu estou falando mesmo dos filósofos, né? Você não pode ficar refém de um filósofo, seja ele já falecido ou seja ele na mídia. Você não pode, não pode, tá bom? Então, obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez. Dá um like, compartilha. Tchau.